Eu não sei se os açorianos sabiam, mas a esquadra que transporta a corte do Brasil para Portugal, ela passa pelos Açores. Seja bem-vindo. No programa de hoje falamos do livro 1821, O Regresso do Rei, que conta a viagem de Dom João VI e a chegada da corte a Portugal, depois de quase 14 anos no Brasil. Armando Seixas Ferreira é o seu autor e, embora não seja açoriano, veio até a Angra do Heroísmo apresentá-lo. É também jornalista e, por isso, este é um livro que assume-se como factual, com base em fontes únicas e num trabalho de investigação. Armando Seixas Ferreira, natural do Barreiro, é um jornalista que sempre demonstrou um gosto especial pela história. Na sua vida, é frequente a leitura e descoberta do período das invasões napoleónicas e da partida da corte para o Brasil. Sentiu que faltava contar uma parte desta época da história de Portugal, nomeadamente o regresso do rei, algo que era desconhecido pelos portugueses. Agora, com o seu livro, os pormenores são conhecidos. Eu pensava que alguém ia fazer um filme sobre o regresso da corte a Portugal, alguém fosse fazer uma grande exposição em Portugal, mas cheguei à conclusão que fui o único que me lembrei e que este era um trabalho que ainda não tinha sido feito. Fico feliz que as pessoas gostem de história, leiam o livro, que é um livro para quem não conhece o que aconteceu, mas também é um livro para especialistas. Eu tento ir mais além e surpreender com curiosidades que encontrei em fontes coevas. Estamos a falar de cartas, estamos a falar de diários de bordo, em que os principais intervenientes da época tecem as suas considerações. É através dessa narrativa jornalística que eu escrevi este livro. O livro foi publicado em 2021 no âmbito dos 200 anos da independência do Brasil, que culmina com o regresso do rei. Entre a pesquisa e escrita, todo o processo demorou cerca de 1 ano e meio. Um dos maiores desafios foi decifrar o que é que vinha escrito nos diários de bordo, porque estamos a falar de manuscritos e de português do século XIX, e o que me acontecia às vezes é estar 3, 4 dias para decifrar uma palavra, mas depois, quando se consegue, dá-se a descoberta. E essa é a adrenalina do jornalismo, a descoberta da verdade. Um jornalista do século XXI que viaja até ao século XIX para acompanhar Dom João VI com uma obra completa e neutra, sem cair na tentação de exagerar os traços negativos dos intervenientes da história portuguesa. Acaba por desmistificar a imagem do rei com um livro de investigação que passa pela narrativa jornalística. Basta pensar como é que Dom João VI ainda hoje é visto como o rei que fugiu para o Brasil por causa das invasões napoleónicas, que abandonou o seu povo. Depois constatamos que não é nada disso que aconteceu. Dom João VI é alvo da propaganda de Napoleão, que, frustrado por não ter conseguido capturar o rei de Portugal, escreve nos jornais napoleónicos que o rei fugiu com medo. Dom João VI no Brasil declara guerra à França, conquista territórios franceses nas Américas, organiza uma resistência com os ingleses para libertar Portugal e inflige pesadas derrotas a Napoleão e ajuda a restaurar a paz geral na Europa. Napoleão está preso numa ilha no meio do Atlântico, a ilha de Santa Helena, que é uma ilha britânica, e dá-se este acaso que durante a viagem, ao 10º dia de viagem, o maior inimigo do rei de Portugal, Dom João VI, morre enquanto a esquadra passa. Napoleão morre, Dom João VI
é recebido em Lisboa como vencedor de Napoleão. Não é Napoleão que ganha a guerra, quem ganha a guerra é Dom João VI. O jornalista Armando Seixas Ferreira vem agora dar a conhecer o seu livro A Angra do Heroísmo, com a apresentação de Vítor Alves. Afinal de contas, os 68 dias de viagem entre o Rio de Janeiro e Lisboa incluem uma passagem pelos Açores na data de 24 de junho de 1821. Eu não sei se os açorianos sabiam, mas a esquadra que transporta a corte do Brasil para Portugal, ela passa pelos Açores e há uma tentativa de desembarque nas Flores, que por causa de um temporal é mal sucedida, uma tentativa de desembarque para reabastecimento da esquadra, porque já lá iam 2 meses de viagem e era preciso reabastecer os navios. Também durante este período da viagem, o que acontece é que os conselheiros de Dom João VI aconselharam-no a permanecer nos Açores, a atrasar a chegada a Lisboa, porque ninguém sabia o que é que podia acontecer quando o rei chegasse depois de quase 14 anos no Brasil. Portugal tinha sofrido uma revolução liberal, Dom João VI deixou de ser absoluto, passou a ser o primeiro rei constitucional e alguns desses conselheiros tinham receio de que a monarquia pudesse estar em risco, por isso pediam a Dom João VI que atrasasse a viagem. Dom João VI achou que era melhor seguir diretamente para Portugal. Assim se alia o jornalismo, investigação, história e verdade, com um livro que define-se como factual. A 26 de abril de 1821, uma esquadra de 12 navios, chefiada pela nau Dom João VI, partiu do Rio de Janeiro rumo a Portugal com o regresso do monarca, depois de quase 14 anos de ausência. Pisou Lisboa a 3 de julho de 1821, vestido de gala, emocionado e recebido com entusiasmo. Toda a viagem pode ser descoberta neste livro, que assume um importante contributo para o estudo deste período da história, com o desejo de que não acabe por aqui. 2 séculos depois da viagem de regresso do rei Dom João VI a Portugal, é tempo de conhecer mais sobre este facto pouco conhecido e que encerra um ponto de viragem na história nacional e brasileira, culminando com o reconhecimento da independência do Brasil. Muito há a descobrir neste livro. É assim que me despeço por hoje. Até amanhã.